você aí que está em casa já teve aquele problema com barata, formiga, os bichinhos que vão aparecendo principalmente agora na época do verão. É sobre isso que a gente vai conversar no Sala de Entrevistas de hoje e principalmente não tem receita secreta, nem aquelas lá dos youtubers que dá solução em tudo. Não, o certo é contratar pessoas específicas e profissionais, mas também tem alguns jeitinhos para você lidar com esses bichos em casa mesmo. Sobre isso, então, o nosso convidado do Sala de Entrevistas desta tarde é o Claudenir Machado, ele que é o presidente da Associação dos Controladores de Pragas aqui do estado de Santa Catarina. É isso, né, Claudenir? Boa tarde, obrigado pela presença. É isso mesmo, Michele. Boa tarde, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre as pragas e conseguir aí ajudar as pessoas que estão nos assistindo agora. Tem muita gente que mora em condomínio e aí pensa, não, eu vou pro condomínio, nunca vai ter problema. Mas aí acaba aparecendo uma barata aqui, daqui a pouco vê uma aranhinha ali e por aí vai. Depois a gente vai falar bastante da casa em si, mas quem mora em apartamento, em prédio, o que vocês mais atendem nessa situação, Claudenir? Bom, quando se mora em um condomínio, um prédio, por exemplo, né, você tem uma diversidade de pragas que infestam esse ambiente. Você tem desde traças, por exemplo, que é muito comum, principalmente condomínios novos, a pessoa recém entra, já tem infestação de traças. Isso por causa relacionado à própria construção em si, né? Por causa das caixas que foi utilizado, de cerâmica, enfim, todo aquele material de construção acaba vindo traça e aí infesta já com um condomínio novo. Isso acontece, é muito comum, né? E aí aquele constrangimento de você tirar uma roupa do guarda-roupa, né? E ela tá com aquele furinho de traça. Então, traça é comum, né? Em apartamentos. Também formigas, eu acho que formiga é um grande desafio em apartamentos, até porque pelas as unidades, né, serem juntas, né, acaba que a mesma colônia de formiga infesta vários apartamentos e elas têm ligação uma com a outra. Independente do andar, né? Não é porque eu moro no térreo ou porque eu moro no 12º que a formiga não vai chegar. Ela vai chegar e pode ser a mesma colônia que está lá no 10º andar, ela pode ser a mesma colônia, por exemplo, do 1º andar. Tá? Então, às vezes uma ação que você faz lá no 10º pode controlar até a formiga do vizinho. E isso, geralmente, na questão dos condomínios, o próprio condomínio cuida dessa situação, contrata uma empresa, ou se cada condômino fizer a sua parte, eliminam, não tem jeito? Então, o ideal é que se faça um trabalho conjunto. Tá. Existem síndicos que dão essa opção de contratar o controle de pragas na área comum e também, né, oferecer um plus para as unidades, né, internas. Isso é ótimo, porque você vai fazer com que todo o ambiente esteja controlado, né, e você vai ter uma eficiência muito maior. Tá? Quando se faz por unidade particular, logo você vai estar um pouco mais vulnerável a novas infestações. Né? Por exemplo, quando se fala de controle de formiga, por exemplo, às vezes uma colônia num condomínio, num prédio, por exemplo, o exemplo que a gente deu de 10 andares, ela pode ser enorme ou pode ter várias colônias com várias rainhas. E ela pode machucar, como a gente diz, ou abalar a estrutura do prédio, fiação, essas coisas? Formiga nós não temos esse problema, Tá. Nós vamos ter esse problema com cupins, né? Então, cupim subterrâneo, por exemplo, né, ele vai passar pelos conduítes de energia, gesso acartonados, né, placas, né, de MDF, às vezes que fica na estrutura, e aí ele pode trazer um problema estrutural. A solução do cupim é o fogo mesmo? Não. O cupim só se acaba pegando a peça e tacando fogo, que não para, ou tem remédio, tem solução? Tem solução, 100%. Hoje a gente tem tecnologias muito boas, né, muito avançadas para que se faça um controle de cupins. Claro, tem que saber qual é a espécie alvo para você ter um controle efetivo. As pessoas não acreditam porque receberam serviços que realmente não tinham eficiência. Voltando para a formiga, só para a gente não perder o raciocínio, o que acontece? Quando você faz um mau controle de formigas, como por exemplo, a pessoa vai lá e aplica um aerosol no apartamento dela, né, para controlar formigas. Aquele que a gente compra no mercado. Exatamente. Tá. Ela está simplesmente matando 20% da colônia que existe no formigueiro que está dentro do azulejo, do conduíte de energia, tá? E aí ela acha que resolveu o problema. O problema é que quando ela faz isso, ela traz um estresse dentro da colônia e ela faz com que a colônia se disperse, tá? E aí ela
multiplica essa colônia. Às vezes você tem uma colônia com uma rainha e você multiplicou essa colônia em 5, por exemplo. Só por causa daquele veneno que eu joguei errado. Exatamente, porque o trabalho para a formiga ele é um trabalho com isca, ele é um trabalho com gel. Você tem que fazer a formiga ingerir, porque aquelas formigas que estão caminhando naquele ambiente, elas são chamadas de formigas forrageadeiras, que são formigas que estão buscando o alimento para levar para as outras formigas dentro da colônia. Então, quando você aplica um produto que ela ingere, ela vai levar lá no ninho e vai fazer com que as outras formigas se alimentem desse produto, que não vai matar na hora, vai levar um prazo de até 24 horas e aí você consegue um controle eficiente. Quando você faz todas as unidades de um condomínio, como a gente tem na nossa região, condomínios que se faz todas as unidades, toda parte do Brasil tem empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? Você tem daí uma eficiência 100%. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequena tinha a história de procurar dentro do rejunte onde era o buraquinho que a formiga saía e tacar água sanitária, né? Nem pensar. Então, o que dá para se usar como medida caseira nesses buraquinhos é o detergente. Ah, o detergente. O detergente. Ele acaba ajudando um pouco, né? Claudine, ele não vai trazer também esse problema de estresse? Vai trazer também, mas ele ajuda um pouco, ele traz um desconforto no corpo da formiga, né? Vai ajudar no controle, mas o ideal é fazer o trabalho com a aplicação de uma isca gel, que vai fazer com que a formiga venha comer, ingerir esse gel e venha levar para a colônia. Porque são vários tipos de formiga, né? Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, eu já peguei, agora eu troquei a posição da bombona de água, né? Do galão de água, porque quando ela ficava naquele suporte, as formigas entravam no suporte e quando eu tirava para trocar, tinha uma piscina de formiga dentro do suporte de água. Sim. Eu não sei o que elas iam fazer dentro da água, né? No mínimo morrer afogada, mas eu nunca tinha visto aquilo. Umas bem miudinhas. Bem miudinhas. Se chama formiga fantasma. Tá, por isso que elas só apareciam ali na água, tadinhas. Mas é porque cada região do país, cada determinada situação, aparece um tipo de formiga, um tipo de espécie, como tu falou, de traça, de cupim, enfim. Exatamente. O mundo das pragas, Michele, ele não está totalmente catalogado. Tem muita espécie para se catalogar. Há espécies mais comuns, né? Como, por exemplo, a formiga fantasma, né? Que é essa formiguinha bem pequenininha, ela é meio loirinha, assim, sabe? Bem miudinha. A formiga faraó, que é uma formiguinha pequena também, só que tem umas características diferentes. Tem a formiga louca, que ela anda meio perdida, tem a carpinteira. Tem várias espécies, assim, mais comuns, né? A de apartamento normalmente é essa, ou é fantasma ou é faraó. Então, assim, elas estão ali, que são chamadas de formigas doceiras. Mesmo que algumas delas não se alimentam de doce propriamente dito, optam por comida, por alimento salgado, né? E aí, essas formigas são mais comuns em apartamento, né? As que mais aparecem, passa de um conduíte para o outro, entra numa tomada, passa para outro apartamento, tem pet dentro de casa, tem ração, elas vão até ali, próximo à lixeira. Normalmente, locais que são próximos a alimento, tem temperatura e umidade. Então, num apartamento, onde é que você vai encontrar comum formiga? Dos dois primeiros locais, banheiro e cozinha. Por que no banheiro? Umidade. Por causa da umidade. Exatamente, os dois locais que têm umidade. Os antigos falavam também, né? Formiga no banheiro é sinal de perigo com a saúde, tem que... Por causa do açúcar, essas coisas todas. O que tem que pensar? Os dois locais têm material orgânico, né? E aí elas estão num local que tem umidade e tem alimento, né? Agora, não dá para pensar que a mesma formiga que passa num local, passa no outro também. E aí pensa nisso, nessa questão da contaminação, saúde. Sim. Né? Formiga, para você ter uma ideia, nas áreas de saúde é o grande vilão, né, para levar bactérias e vários micro-organismos que a gente não vê a olho nu, né, de um local para o outro. A mesma formiga no hospital que passa no necrotério pode passar no centro cirúrgico. Sim. Então, todo cuidado é pouco. Com certeza. E com a chegada do verão, a gente está falando das formigas e vem ele, né? O cupim não tem como, né? É na lâmpada, é na roupa, começa a soltar pozinho para tudo quanto é canto. O cupim, ele vem com tudo, né? Tu sabe que as pessoas só se dão conta, elas só lembram do cupim nessa época. Sim. Vamos dizer assim. Por quê? Porque a maioria dos insetos, né? Porque acontece a questão acelera o metabolismo deles, a atividade deles aumenta, eles multiplicam mais,
mais, né? Eles procriam mais, as atividades aumentam muito em todas as áreas, inclusive é nesse período que acontecem as revoadas e que também cai aquele pozinho, né, de cupim, que são as fezes do cupim, né, do cupim de madeira seca, e também tem o subterrâneo. Como a gente vê eles na lâmpada, porque ele não suporta a luz, e nos períodos de revoada, algumas regiões do país eles chamam de aleluia, siriri, eles dão esse nome, nesse período é o período de acasalamento. Então é onde tem cupins direcionados para formar novas colônias, eles saem dos seus ninhos e vão formar as novas colônias. Claro, encontra rei e rainha, né? Faz aquele processo, eu vou nupcial, faz aquele processo e aí encontrou madeira ali ele vai formar seu ninho. Espécies diferentes, madeira seca, esse que cai esses grânulos, parece um fermento, tá? Subterrâneo. Eu sempre achei que era eles roendo a madeira e tava caindo o pozinho da madeira. Todo mundo pensa isso. Então eu não estava pensando errado, tá vendo? Bom que a gente esclareceu. Ele come madeira, né? Ele tem como se fosse uma bactéria no estômago, ele se alimenta da celulose, né? E aí ele processa aquilo e defeca aquelas bolinhas, são bolinhas fecais, esse é o nome. E aí caiu aquele pozinho, eles estão ali dentro em atividade. Claudenir, quando cai pó aqui e começa a cair lá, é porque o cupim se mudou? Você já deve ter ouvido falar nisso. Não é que ele se mudou. É que dentro da madeira, ela vai passando por um processo, ele vai comendo, ela vai ficando oca, ele vai criando certas câmaras ali dentro e vai enchendo de pó. Em um determinado período, eles fazem a limpeza e colocam esse pó para fora. Por isso que o pó não cai sempre no mesmo local. Ora tá limpando aqui, ora tá limpando ali, e aí vai caindo esse pozinho, tá? Outro detalhe é que aquele furinho onde ele deposita o pó ali para fora é um local que ele fecha também. Com cera, ele faz como se fosse uma cerinha com saliva e com fezes dele próprio, ele fecha. Por quê? Na natureza, isso é feito por causa dos predadores. Por exemplo, formiga, né, e outros predadores que podem atacar a colônia de cupim. Então ele tem essa proteção. Então ele fecha esse buraquinho e abre para fazer a limpeza ou para sair em revoada. É muito bichinho pra gente cuidar nessa época do ano. E a gente volta já com o nosso sala de entrevistas falando mais sobre as pragas, né? Agora, principalmente no verão, o que fazer? E a gente vai dar algumas dicas e para você também tomar cuidado com algumas tecnologias aí que aparecem pelas redes sociais. A gente volta já. Olá, voltamos para o nosso segundo bloco do Sala de Entrevistas. Hoje a gente falando sobre os animaizinhos aí, os peçonhentos, pragas, enfim, que estão rondando agora, principalmente nessa época mais quente do ano. Comigo o Claudenir, ele que é o presidente da Associação dos Controladores de Pragas de Santa Catarina. Tá vendo? Consegui falar certo. Claudenir, vocês então, a gente falou da formiga, do cupim, que são os mais comuns em apartamentos, nas casas, mas a barata eu acho que é a campeã, né? A barata deve todo mundo ligar correndo, pelo amor de Deus, venha, porque tá cheio de barata. Né? Deu uma esquentadinha, elas aparece. Voa. Ou voa, ou vem pelo ralo, não sei de onde que elas aparecem, mas qualquer lugar do Brasil, do mundo, elas aparecem. Então, as baratas são as pragas que mais dão terror aí, né? Que aterrorizam a dona de casa, né? E não é menor em termos de contaminação, nem maior do que uma formiga, por exemplo, mas pelo biotipo dela, pelo comportamento histórico, né? As mulheres têm muito medo, né? Até tem alguns homens também, né? Com certeza. E o que acontece? Nesse período também acontece essa questão de infestação de barata, principalmente barata de esgoto, que é a periplaneta americana, que é barata comum, aquela cascuda, né? E aí sai dos bueiros e tal. E aí se pergunta assim, não, onde é que elas estavam, né? Por exemplo, no período frio, né? Em algumas regiões é quente o ano todo, né? Diminui um pouco. Outras regiões é mais frio, né? E aí o que acontece? Bom, elas estavam lá, quietinha, próximo ao ambiente, ao local que tem matéria orgânica para elas se alimentar e esperando, né, o tempo oportuno
turno para elas saírem, né, e fazerem ali os seus movimentos e alimentação, enfim. Então, nesse período é o período que mais se vê barata. Agora, tanto barata quanto cupins, né, vamos colocar os dois nessa linha, eles estão ali o ano todo. Então, as pessoas se dão conta nesse período de fazer o controle. Mas a verdade é que deveriam estar controlando o ano inteiro e não esperar essa época. Por quê? Quando você espera para esse período fazer, por exemplo, uma desinsetização para controle de baratas, você tem uma infestação altíssima. Se você estivesse controlando, né, com um plano de controle durante o ano, você estaria com o ambiente controlado, sob controle, você não teria aquela coisa assim fora do comum, né? Você pega condomínios, Michele, e faz uma desinsetização nesse período, as paredes ficam molduradas marrom de tanta barata. Então assim, temos as espécies mais comuns, barata de esgoto, né? Que é a mais comum em casa, apartamento, caixa de gordura, enfim. E tem uma pequenininha que não é tão comum em apartamentos, por mais que já está tendo infestações em alguns apartamentos dessa baratinha, que é a Blatella germânica, que é uma baratinha mais comum em área de alimentação. Tá. Bem pequenininha, tá? Fica em fresta, borracha de geladeira, batente de porta, se esconde, né? A cada gestação, 47 baratinhas. Nossa! Quando ela infesta para valer. Nossa, então tem que ter cuidado e como você disse, tem que ter o controle. A gente sabe, a gente vai no mercado, tem uma infinidade de produtos. A gente vai em algumas lojas específicas, principalmente agropecuárias, em algumas regiões do país, ou então na lojinha do bairro, tem aquele produto que tu passa, fecha a casa, vai todo mundo para casa da sogra, no outro dia volta, que tá tudo bem, não tem mais bichinho nenhum em casa. Existe um controle eficaz para dentro de casa? Na nossa época, até para controlar mosquito era aquele aspiral, algumas regiões, eu não sei o nome em todas, né, mas tinha aquele aspiral que tu botava fogo e saía fumaça, ou então até a cartela de ovo, né? Tem gente que coloca cravo no limão para não vir formiga, enfim. Tem algum controle eficiente que não seja tão químico quanto contratar uma empresa? Tem algumas medidas, mas tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que a internet ela te ajuda, ela pode te atrapalhar. Eu já peguei situações de as pessoas fazerem misturas, né, perigosas, tóxicas, né, que às vezes de resolver um problema, trazer um novo problema de intoxicação. Tem que tomar muito cuidado. Um cravo no limão, né, para afastar a formiga, legal, bacana, né? Não vai ter problema. Fazer ali aquela misturinha com ácido bórico, né? Pra fazer uma isquinha para barata. Não, tá legal, né? Tu vai lá comprar na farmácia, um negocinho tranquilo, não tem um risco tão grande. Mas tem algumas coisas que tem que tomar cuidado. Por exemplo, as pessoas vão lá, misturam óleo diesel, naftalina, óleo de linhaça e querosene para matar cupim. Né? Nossa, aí se intoxicou já, né? Não, só em falar já dá vontade de tossir. Já. E aí o que acontece? E aí aplicam em cima do forro, né, com temperaturas de 35, 40 graus. Então o risco de incêndio é grande, né, de pegar fogo nesse local, além da pessoa que está aplicando. O que ele fez para subir no forro? Ele está de bermuda, sandália, né, e botou um pano úmido na boca, não utilizou máscara, EPI, além dele se intoxicar, né? E vai manusear sem luva, sem nada, depois vai pro sol? Eu já ouvi histórias assim, de a pessoa ir para o hospital e essa intoxicação, ela desencadeia um processo alérgico na pessoa e ela nunca mais se ajeita na vida. Ela passa a ser alguém que não era alérgico, agora é alérgico a várias substâncias químicas porque passou pelo processo de intoxicação. Por quê? Porque fez essa mistura. Né, por achar que, se eu fizer uma mistura milagrosa, eu vou matar o cupim. Sendo que o cupim você consegue, ele é muito sensível a qualquer coisa química. Você tem que chegar onde ele está. Isso é com tecnologia. Então tem que tomar cuidado com essas misturas, né? Claro que eu sei que nem todos vão ter acesso ao serviço especializado, né? Por mais que eu vou sempre sugerir o serviço especializado. Sim, claro. Porque aquela equipe que está vindo fazer o trabalho passou por treinamento, passa por reciclagem, passa por todos os treinamentos necessários para manipular, para conhecer a praga, para saber a quantidade que se aplica. Porque uma pessoa leiga, ela vai no mercado, na agropecuária, se ela compra um produto
lá, que é o produto registrado para essa questão domiciliar, ele tem ali uma dose a ser aplicada, 5 ml, 2 ml, 5 ml para 1 litro, um exemplo. O que a pessoa leiga, né, que não conhece o assunto faz quando chega em casa? Vira a garrafa toda no balde e passa Exatamente. no pano. Exatamente. Aí é onde acontecem as intoxicações. O laboratório leva anos para desenvolver, para testar, para colocar um produto no mercado, né, e ele ser eficiente. As pessoas compram, fazem a superdose e acham que são mais especialistas do que aquele cara lá que é o cientista que pesquisou por anos. E ainda tem a questão dos pets, das crianças, dos idosos, tudo, né? Muito, muito. O risco é enorme. Eu já vi muita situação de gente ir para o hospital, família toda, por essa questão, né? Pets, por exemplo. Nossa, hoje a gente tem animais sensíveis, né? Qualquer coisa intoxica, né? Algumas raças, né? Então, assim, às vezes não, na maioria das vezes o barato sai caro. Claro, como eu falei, questão econômica, às vezes a pessoa não tem acesso. Se você não tem acesso a contratar uma empresa especializada, então pega esse produto que é para uso, né, doméstico, não é empresa especializada, olha o frasco, porque às vezes pode estar lá, uso restrito à empresa especializada. Esse vocês não podem usar, esse não pode ser utilizado por uma dona de casa. Porque aí tem produto, o produto ele é específico uma determinada marca, a dosagem, né, como você falou. Usa certinho conforme a ficha técnica e conforme os EPIs que estão escritos ali atrás. Quantos vão fazer a gente não sabe, mas está escrito ali atrás. Né? Mas o importante é dar a dica falar a coisa certa de quem entende no assunto, né? Porque na época ali da pandemia, né, a gente até chegou a conversar que as pessoas procuraram a sanitização também como uma forma de solucionar todos os problemas e hoje já esqueceram, né? Só foi ali na época da pandemia, até janeiro. Hoje ninguém mais fala em sanitizar, é muito raro, né? A demanda de sanitização caiu praticamente a zero, né? Por quê? Porque hoje a gente está, vamos dizer assim, numa situação melhor, confortável, mais segura, né? Em termos... Com a vacina. E tudo. E aí o que aconteceu? Só que aí tem micro-organismo rolando nos ambientes. Então, assim, eu acho que é algo que não pode se deixar passar. Tem que mudar essa cultura mesmo com essa questão de controle de ambientes, né? Em termos de contaminações. Porque a pandemia ela veio para trazer, para nos despertar isso também, né? Apesar de todo o sofrimento e mortes que a gente teve, mas nos despertou também para tomar mais cuidado com certas coisas que passavam desapercebidas. Né? Sim, a questão da higiene, essa questão da sanitização em locais que trabalhavam em escritórios fechados, que trabalhavam 50, 60 pessoas, sem uma janela, sem uma ventilação. A gente viu locais quebrando, né? Locais a vácuo para poder circular ar, e isso foi muito importante também, né? E isso é importante para o controle, mas como você disse, caiu quase a zero. Hoje, a associação, né? Vocês têm uma forma de abordar essas empresas, de dar a informação para as pessoas no site, não sei se vocês têm algum newsletter, algo que chame a atenção? O nosso trabalho como associação, ele tem duas missões, né? Uma delas é fazer isso aqui, né? É trazer informação para você, para a dona de casa, de como contratar, de que maneira, né? E o outro é capacitar os nossos técnicos, né? Das empresas que estão associadas. A gente trabalha nesses dois caminhos, né? Contribuindo com a população e contribuindo também com os profissionais do controle de pragas. Nós temos o site, aceprag.com.br, e temos o Instagram também, a Ceprag SC. E é bom, né, Claudeni, frisar, quando for contratar uma empresa, verificar se ela realmente tem todos os certificados, se ela está inscrita com o CNPJ, tudo certinho, né? Porque também podem ter empresas, eu vou aí acabar com o teu cupim. Chega lá, acaba com a vida da pessoa, né? Hoje o que a gente sugere, né? CNPJ não é tão difícil de tirar, Michele. Hoje a maneira de você conseguir contratar uma empresa idônea é por indicação, isso é uma das coisas, né? Verificando se ela tem um alvará sanitário, né, em dia, porque às vezes tem, mas o alvará está vencido, né? Se ela tem um responsável técnico, um engenheiro químico, um biólogo, um agrônomo, enfim, né, que possa assinar e responder, né, legalmente por essa empresa, né? E claro, se você for pelo viés de ir pela associação, você vai dar mais uma filtrada e você vai ter assim uma assertividade maior de contratar uma empresa idônea e nunca
contrate uma empresa de controle de pragas que bate aí na sua porta oferecendo controle de pragas, porque isso não é legal. Normalmente vende por litro, vende de várias maneiras, pode trazer um problema de intoxicação, às vezes até um risco, né, para as pessoas no ambiente. E é aquele famoso deixa que eu resolvo, né? Não é assim, tem que ter tudo um estudo. For contratar uma empresa, contrata certinho, porque eles vão fazer o estudo, aí você também não joga dinheiro fora, né? Porque é 2 trabalhos, né? Contratar alguém que vai fazer mal feito, ter que contratar de novo, né? Exatamente. E os bichos voltarem aparecendo. Mais algum detalhe para a gente terminar, Claudenir, aí dessa questão de cuidados? Então, nesses detalhes da contratação, toma muito cuidado, né, com essa questão dos aventureiros, que esses aventureiros é onde eu friso bastante. Às vezes a pessoa tem um dinheirinho guardado, aposentado, vai lá, o cara bate na porta com uma lábia bacana e leva o dinheirinho, não resolve o problema e ainda coloca a família em risco, né? Venda de produto, venda de serviço por litro. Isso, quando a pessoa vem vender por litro, ali você já tira que não é uma empresa. Uma empresa idônea, ela vai fazer um orçamento, ela vai avaliar várias coisas, não só metragem, para poder precificar. Então, tá certo. Obrigado pela participação. Acho que esclareceu bastante, principalmente nessa questão, né, das pessoas terem cuidado, lerem os rótulos, não se aventurarem a sair aí dando uma de MacGyver, tentando solucionar tudo em casa, porque não é assim, pode estar colocando em risco a sua saúde, da sua família, e o bichinho vai ficar lá. Não vai acabar com o cupim, nem com a formiga, e muito menos com a barata. Elas vão entrar e não vão querer nem saber porque foi tudo usado errado, né? É verdade. A gente está sempre à disposição, sempre que nos solicitar, estaremos aqui, né, com alegria aí oferecendo essas informações ao público. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando, né, que ele fica disponível no nosso canal do YouTube também para você compartilhar e também aproveitar as nossas informações. Até o próximo!